e a todas, estamos aqui hoje, num momento muito especial, para relembrar a história da nossa querida Escola Vicenzo Gasbarri. A gente está fazendo parte do projeto Escola Vicenzo Gasbarri, Lugar e Memórias. Eu cuido de você e você cuida de mim. É um projeto da direção escolar, né, e constitui um instrumento de reflexão para a comunidade escolar no que diz respeito à história da nossa escola. E como nós, ex-alunos, fazemos parte dessa história, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? A gente sabe do nosso reconhecimento, né? Pois entendemos que para promover o cuidado é preciso conhecer. E nada melhor do que relembrar através de nossas memórias escolares, de nós que passamos aqui nessa escola há um tempo atrás. Eu sou Leide Souza, sou graduada em Letras pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e quase que fundei a escola, né, queridos colegas? Comecei aqui na primeira série e saí daqui em 2006, no 8º ano. Tudo bem, gente? Eu quero que vocês falem um pouquinho de quando vocês passaram por aqui. Qual foi o período de tempo que vocês passaram aqui? Vamos lá? Pode começar, meu amor. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Renata Marques. Passei aqui nos anos de 2011, de 2010 e 2011. Na época ainda era a 7ª série e 8ª série, né? O ginásio. E tenho boas memórias da escola, que foi um precursor para a minha vida, em tudo falando, inspiração. Os meus professores me inspiraram muito na minha história e sempre me incentivaram muito a batalhar pelos meus sonhos. Muito bom. Bom dia a todos, eu sou o Tony, passei aqui entre 2014 e 2018, fiz o meu Fundamental 2 já na época, né? Sou mais novo aqui, fiz o Fundamental 2 aqui no Vicenzo. Foi um lugar de muito aprendizado, de muita evolução, principalmente de conhecimento. Foi naquela época que eu estava descoberta de várias coisas, então tinha sede de aprender. Então foi uma passagem que, claro, ficou marcada na minha história, a minha passagem pelo Vicenzo. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Maíra Portugal, passei pela Vicenzo no ano de 2006 a 2010, na época 5ª série a 8ª série. Então, assim, foi um período de muitas descobertas, né? Se preparando ali, né, para entrar no primeiro ano, né? Então, assim, tudo que eu aprendi aqui me levou a conquistar muitas coisas e até hoje vem como lição, né, para conquistas futuras. Porque aqui eu aprendi a descobrir, né, os sonhos, traçar metas, né, saber o que quer construir no futuro. Foi aqui na Vicenzo que fui instruída a pensar no futuro, né, no que construir como pessoa. Bom dia a todos. Eu me chamo Mirelle, eu estudei aqui no período de 2009 a 2012. E eu costumo dizer que a minha trajetória aqui foi um marco na minha vida, porque mais pra frente eu vou relatar um pouco da minha experiência e foi onde tudo mudou, onde aconteceu um despertar na minha vida, foi aqui. Então aqui foi muito importante. Olá, bom dia. Eu me chamo Max Muniz. Passei pelo EVG entre 2002 e 2005. Foi um período realmente de mudança, né? Como eu vim da zona rural. Então, principalmente o primeiro ano aqui foi um baque a princípio, mas que tanto os colegas quanto os professores me ajudaram a passar por esse processo de mudança, né? Foi muito desafiador, mas aqui no EVG eu tive realmente uma formação que me ajudou a entrar no ensino médio, na faculdade. Então aqui tive muitas experiências que guardo até hoje na memória. Bom dia a todos, meu nome é Gleisiele, estudei aqui nesse colégio de 2005 a 2008. Foi um colégio onde adquiri muitos conhecimentos e fui uma pessoa muito feliz. Meu nome é Sara, eu estudei aqui nos anos de 2011 a 2014 e sempre que eu falo da Vicenzo eu falo com muito carinho, porque foi um marco, acho que para todos. Então eu vim do ensino infantil para o ginásio com muitos medos e anseios, mas aqui fui tão acolhida e ensinada que eu aprendi, eu não consigo nem falar sem chorar, eu aprendi que eu queria para a vida ensinar, porque eu via que não era somente por amor, coragem, era algo mais instinto, era algo para a vida mesmo. E se tem um lugar que
me ensinou a expandir, a me conhecer e principalmente a organizar as minhas ideias e colocar em prática foi aqui. Então a gente percebe que a Escola Vicêncio Gasbarri, ela vem marcando a história dos nossos jovens, né? E agora nós somos os novos líderes e a gente, na nossa escola, a gente está formando os novos líderes das novas gerações. Então a gente precisa olhar com cuidado, com um olhar de amor e de afeto, através de escutas sensíveis, para que a gente consiga transformar a situação, principalmente da educação do nosso município, que já é boa, mas pode melhorar cada dia mais. A gente que passou aqui há muito tempo atrás, vamos dizer assim, entregando as idades, a gente participava em muitas atividades. E eu acho que essas atividades, eu tenho para mim, né, acredito nisso, que elas moldaram a nossa personalidade, elas moldaram os nossos caminhos. A Vicêncio Gasbarri nos marca num lugar muito sensível e especial, Sara. Eu também sinto. Quando eu falo de EVG, eu falo com carinho, eu falo de como se fosse a minha casa. E é muito bom retornar para contar um pouquinho das nossas experiências, para quem sabe inspirar os nossos novos alunos, né? A também seguir, a trilhar os caminhos que já foram trilhados por outros, né? A Escola Vicêncio Gasbarri, ela serve a nossa comunidade há muito tempo, né? Ela tem este nome em homenagem ao imigrante italiano, senhor Vicêncio Gasbarri, Vincenzo, né? Só que a gente não encontra nas pesquisas históricas alguém que relate a história desse patrono da educação, né, na comunidade. O que se sabe é que ele foi escolhido como nome da escola por mercadores na gestão do prefeito René de Buá. Então tem toda uma história por trás. Nosso primeiro professor foi o professor Adailto de Jesus, que foi Quiroga, que onde a escola começou a funcionar, a primeira salinha era ali naquela rua onde tem Rua Carmen Palma, a primeira salinha do Vicêncio Gasbarri, e ali só funcionavam 2 séries. Depois, a Escola Vicêncio Gasbarri passa a funcionar no prédio inacabado do posto de saúde. E aí, após isso, teve a construção dessa sede que se encontra hoje, foi onde a gente passou para aqui. E aí, de lá para cá, é só uma história de sucesso, onde a gente tem as sementinhas espalhadas pela cidade, pelo município, e cada estudante aqui vai levando, né, um pouquinho da EVG dentro de si. Vamos começar assim falando um pouquinho. Tu já falou teu nome, eu quero que tu fale um pouquinho sobre a tua história. Tu passou por aqui por um tempo atrás. Onde foi que o Vicêncio te marcou? Onde foi que você... o que é que te lembra quando a gente fala de EVG na sua vida? O que é que mais, qual lembrança, qual memória te acende dentro da história da vivência, né? Isso. Eu acredito que o que mais marcou mesmo a minha história era a forma com que os professores lidavam com as nossas dificuldades. Porque todos nós temos alguma dificuldade, né? E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade em matemática, na época o professor Jorge, e ele me dava assim um suporte com tanto amor, com tanta dedicação. Isso me marcou, porque em alguns momentos eu me lembro que eu falava, professor, eu não entendi. E ele falava assim, olha, vem aqui amanhã de manhã pra gente conversar. E eu vinha no turno oposto, ele sentava comigo e explicava tudo de novo até eu entender. Então essas coisas fizeram toda a diferença, principalmente para que eu chegasse no ensino médio já com muitas coisas sanadas. Essa educação, com essa atenção, esse olhar especial, é muito importante na formação de qualquer pessoa, né? E traz pra gente a educação significativa que a gente leva para toda a vida. Inclusive, hoje, em sala de aula, eu procuro aplicar isso que eu aprendi aqui no Vicêncio. Eu falo que o que eu sou hoje, eu devo aos meus professores. E eu procuro transmitir isso também para os meus alunos. Maravilha, né, gente? A gente percebe que são várias memórias e o quanto que nós, professores, marcamos a vida de nossos estudantes. Então, o cuidado em tocar na vida de um estudante tem que ser enorme. Tony, meu querido, e aí, o que é que te marcou aqui dentro do Vicêncio? O que é que te acende a memória quando eu te pergunto? Você foi aluno, estudante da escola EVG? Acho que um pouco do que a Renata falou sobre a questão do tratamento dos professores da gente. Eu fui líder de classe todos os anos que eu passei aqui
E assim, e é muito pela responsabilidade que os professores atribuíam a gente e confiança também. Por exemplo, professor cobrir período. Sempre aconteceu aqui de faltar um professor, o outro cobrir período, e às vezes não tem como estar em duas salas ao mesmo tempo. Pedia para o líder de turma ir aplicar uma atividade no quadro. Isso nasce uma responsabilidade que mais à frente você vai ter facilidade com o ensino. Vocês são professores, acho que devem muito a isso. Porque desde o ensino aqui já tinha essa facilidade de ir para o quadro, de anotar. Aí vem outras questões, a questão do tratamento funcionário-aluno, que sempre foi, pelo menos aqui, o melhor lugar que eu achei de tratamento funcionário-aluno foi aqui. A questão das encanas de matemática já de Cláudio, eu sou recente. Aí é algo que influenciou muito a vida da gente, principalmente no quesito matemática, porque a gente tinha, de certa forma, uma competição que nos influenciava a aprender. Então era um jeito mais fácil da gente ter um aprendizado de uma área que particularmente eu tenho dificuldade. É uma competição saudável, né? Exato. É legal. Então a gente percebe que aí os trabalhos feitos, realizados durante a nossa época, marcou também. Sim. Pode falar, Mai. Bom, são muitas memórias, né, pra gente pegar uma e destacar, mas assim, alguns dos pontos que eu me recordo muito, é igual a Renata citou, era o cuidado que eles tinham de nos preparar para o ensino médio. Eu me recordo também muito da Progal ensinando a gente a fazer redação. Aprenda a fazer redação, que quando vocês chegarem no PIO, no Enem, vocês precisam. E assim, ela começou na 7ª série, né, pegando no pé pra gente aprender a fazer redação. Professor Jorge também, vocês vão ver isso a partir do 1º ano, estudem logo para quando chegar lá estarem preparados. Então eles tinham essa preocupação, né, de nos preparar para enfrentar os desafios que fossem surgindo. Outra memória marcante que eu tenho é dos grêmios estudantis, né? Eram coisas assim que a gente via o amor e o cuidado dos alunos se empenhando, né, para trazer novas ideias, para trazer sugestões, né? Eu lembro da rádio EVG, né? Todo mundo aguardava o intervalo, né, para ver os recadinhos que ali, né, eram mandados. Então assim, tem essas lembranças que marcaram, porque dali surgiram grandes líderes, né? Pessoas que naquela época cuidavam do grêmio estudantil, aprendeu muito com aquilo, né? Hoje são pessoas que se destacam também, porque tinham amor pelaquilo que fazia. E também os projetos de grupos teatrais e de dança que o professor Itamar fazia aqui. Então, assim, ali foram descobertos muitos talentos. Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou, mas assim, nas aulas de teatro, Itamar, na sua maestria, nos ensinava como fazer uma cena, né? Então aquilo acabava que a gente colocava um personagem e a timidez desaparecia. Então assim, foram muitas lembranças, mas essas é a que eu carrego, né, como lição, que a gente tem que estar sempre enfrentando os desafios e inovando, né, buscando sempre melhorar e não se paralisar diante das dificuldades. E o EVG, independente dos desafios que enfrentam, nunca paralisou, né? Ele sempre vem buscando estar ali, mostrando para a sociedade, para os alunos, que nós estamos em movimento, em evolução. Perfeitas suas colocações, Mai. E assim, eu lembro que eu também fui participante de grêmio, né? Eu sempre estava pelo meio, era de grêmio, era de gincana, era das coisas do teatro. Então assim, a gente precisa ser também esse estudante atuante, esse estudante protagonista, porque não dá para ficar só na cadeirinha, só esperando receber conhecimento. A gente também tem que correr atrás da construção desse conhecimento. E através dos grêmios estudantis, que eu sinto falta em algumas escolas que eu chego, né, dessa representatividade, do aluno dizer o que quer, o que acha que precisa melhorar, elogiar também aquilo que já é bom e tá sempre em aprimoramento. Então assim, eu sinto falta dos grêmios estudantis na força que era, né? Porque cada escola tem o seu grêmio estudantil. E a nossa representatividade enquanto estudante é onde a gente consegue debater as ideias, dizer assim, aqui precisa melhorar, a escola a gente pode melhorar aqui, melhorar ali, vamos fazer uma gincana. Então assim, essa questão do ser político que somos o tempo inteiro, né? É necessário para o estudante desenvolver esse senso crítico. E através do grêmio estudantil, através da arte, através do teatro, né? Eu sou suspeita para falar de teatro, né, minha gente? Eu segui letras, não foi por acaso, né? Então, assim, é de suma importância essas ações dentro da escola. E nos marca de fato. Mirelle, por favor. Eu tenho uma memória muito afetiva
eu nunca vou me esquecer disso, porque realmente mudou a minha vida. Eu era uma aluna muito mediana, ou talvez abaixo ainda da média. E eu me recordo de um trabalho que a professora Gal passou pra gente. Eu fiz um cartaz que ele era de papel metro, de madeira, sabe? E eu coloquei umas bordinhas vermelhas de papel crepom. A gente sempre colocava isso nos trabalhos. E eu escrevi com piloto, hidrocor e fui apresentar esse trabalho. A professora Gal, ela não gostou do meu trabalho. Eu pensei que estava bom, que estava bonito, mas ela não gostou. Ela falou assim, leve para casa e refaça. Só que eu achava que estava bom, mas quando eu comecei a refletir sobre aquele trabalho, eu comecei a entender o que significava a palavra medíocre, que é estar abaixo da média. Aquilo provocou algo tão grande em mim, mas tão grande que eu não queria estar mais na média, eu queria dar o meu melhor. E eu me lembro que eu fiz em dupla. Nós começamos a pensar como a gente poderia fazer aquele cartaz da melhor forma possível. Gente, eu não sei se ela vai lembrar disso hoje, mas ela pediu o meu cartaz. Ela falou, Mirella, eu quero guardar o seu cartaz, eu quero ficar com o seu cartaz pra mim, porque o cartaz ficou muito bom, eu nunca vou me esquecer do cartaz. E mudou a minha vida, porque eu poderia ser uma pessoa com aquele cartaz simples, eu poderia ser aquela pessoa. Mas com a evolução, eu comecei a pensar, eu posso ser melhor. Não querer ser melhor do que os outros, mas dar o meu melhor e fazer o melhor, porque eu sou capaz. Ela me mostrou que eu sou capaz. Então isso, eu guardo com tanto carinho, com tanto amor, isso porque de fato mudou o jeito que eu me expressava. Eu era extremamente tímida, e ela me levou a ver que eu posso falar, que eu posso me comunicar. E eu me lembro que uma vez eu estava passando por um momento difícil, e eu estava chorando, ela me viu chorando. Ela foi lá no cantinho, me chamou, conversou comigo e me ajudou. Então, eu lembro desse colégio com muito amor e eu nunca vou esquecer. E quando eu cheguei no Pio, eu pensei assim, tudo que eu vou ser aqui vai ser fruto do que eu fui lá no Vicente. Isso é maturidade, gente. Sem maturidade, não tem como falar de memórias e não se emocionar, né? Porque tem toda essa carga afetiva, esse amor, esse afeto. E a gente vai percebendo o quanto que cada história nos marca. E aí eu lembro, né? Tu fala aí do professor te chamar no cantinho, daquele cuidado, daquela escuta sensível, que quantos de nós precisamos ser da mesma forma? Quanto eu, como professora, preciso ter uma escuta sensível com o meu estudante? Porque a escola é o reflexo da sociedade, é o reflexo da casa dele. Ele vai trazer para dentro da escola tudo aquilo que ele vive. Não é só aquela pessoa que vai aqui para aprender matemática, português, inglês. Não, ele vai trazer toda uma carga emocional. E nesse momento que a gente está passando, né, o novo normal da pandemia, a gente percebe que está tudo muito mais aflorado, está tudo mais difícil em relação à questão emocional. A gente está passando por um momento muito complicado e cada vez mais o professor está sendo cobrado a ser sensível, sabendo que o professor também precisa de acolhimento, de escuta sensível, né? Porque como a gente abarca todos esses processos, principalmente da adolescência, que foi a fase que a gente passou por aqui, né? Aquela pré-adolescência, adolescência. Então a gente tem que ter cuidado, amor. Cada vez que vocês falam, eu me emociono e as memórias vão surgindo cada vez mais uma história. Max, meu amigo, da mesma turma que eu, chegou... Não chegou, Co-fundador do Vicente. O cofundador, não chegou tão quanto, né, na mesma época que eu, mas quando a gente passa para a quinta série, né, aí Max vem da zona rural também, né, Max? Pode contar um pouquinho como foi isso? Correto, né, o cofundador. Se for usar uma palavra específica para descrever o Vicenzo, para mim, eu descreveria o acolhimento, né, porque foi bem desafiador, como eu disse no início. Essa mudança era um nível totalmente diferente, era um ambiente totalmente diferente. A quantidade de pessoas era totalmente diferente. Então, a princípio, foi uma mudança muito desafiadora, principalmente pela timidez. Nós já temos aquelas raízes, né? Por ser da zona rural, ficamos ali mais quietinho e chegamos num ambiente totalmente diferente. Mas o que fez a diferença foi esse acolhimento dos professores, principalmente, e dos colegas, né? Como citaram aqui, principalmente a questão de matemática, eu lembro que teve uma mudança dos assuntos, muito de repente, eu gostava de matemática, mas de repente eu estava perdido, sem entender nada. E a professora Carminha, na época, né, maravilhosa,
E ela fazia num turno, eu estudava na manhã, ela fazia no turno da tarde, como se fosse uma banca, né? E reforço. Então aquilo ali foi o que me fez, além de ter entendimento do assunto, me fez apaixonar pelo conteúdo. Então eu me diverti com matemática, até hoje sou apaixonado. Então algo que era difícil se tornou um amor. Então quando nós temos esse acolhimento, outro episódio que eu me lembro muito bem, eu tinha perdido numa disciplina, se não me foge a memória, foi História. Então eu fiquei muito preocupado porque tinha reunião dos pais, meu pai vinha, eu falei, vou apanhar muito em casa. Vou apanhar muito, porque a professora vai falar aqui, vai ser terrível. Eu estava muito preocupado naquela reunião e na hora da professora Eliana, ela começou a falar de mim e aí ela falou, olha, o Max ele perdeu, ele teve uma nota abaixo da média, mas ele é um aluno que está se dedicando, e começou a falar bem e aquilo mudou o meu sentimento. Eu fiquei, mesmo tendo perdido, ela conseguiu ver as qualidades, né? E conseguiu falar que eu ia superar aquilo, que era um momento de mudança, mas que sabia do meu potencial, então aquilo deu um gás diferente, que é tanto que eu não importava nem se fosse apanhar, não apanhei. Mas quando ela começou a falar, eu pensei nela, ela vai me destruir, ela vai falar que eu brinquei talvez, eu não prestei atenção no assunto, por isso que eu perdi, mas ela fez totalmente diferente. Então aquilo foi um ânimo para mim. Então, de repente, eu me vi superando tudo aquilo, me enturmando, participando das coisas, da quadrilha, dos teatros, me divertindo, criando vínculos. Então, o Vicenzo me deixou muito essa questão de amizade com os professores, com os colegas que construímos aqui. E tudo isso gerou impacto para o meu futuro, tanto na entrada do ensino médio quanto na entrada da faculdade. Tudo isso gerou um potencial muito grande. Então, hoje o que eu tenho é realmente gratidão, esse sentimento de ser acolhido, de ser abraçado, de ser compreendido, de entender que a princípio eu tinha muitas limitações e que era compreensível, mas que de certa forma, ao mesmo tempo que eles me abraçavam, eles me estimulavam a ser melhor, né? Não apenas abraçar e chamar de coitadinho, não. Eles abraçavam, entendiam o momento e me estimulavam a ser um pouquinho melhor. Então daí pra frente foi, graças a Deus e aos professores, foi uma mudança, né? As médias melhoraram, o entendimento mudou. Eu lembro também, rapidinho, de uma colega, Diana Paz, e eu estava quando começa a professora passando um assunto ali, e eu totalmente perdido, logo nos primeiros dias, totalmente perdido. Eu olhava assim para o caderno, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, como assim, o que é isso? Não estava totalmente aéreo, sem entender o que estava falando. E ela sentou do meu lado, começou a me explicar, assim, começou falando, e eu fui tendo a compreensão. Então foram pontos marcantes, e todos eles realmente de amizade, de acolhimento, de incentivo. Então o que eu tenho hoje, a marca principal do Vicenzo é esse incentivo, esse acolhimento, mais do que dar os assuntos, mais do que jogar os assuntos da boca para fora, mas realmente ter o amor pelo ensino, encontrar, entender a dificuldade do aluno e estimulá-lo a buscar mais e a querer mais. Perfeito. Eu também fui da zona rural, eu morava na zona rural da primeira série até a quarta série. Eu só vim para a zona urbana, né, para a cidade, quando eu fui ser aluna da quinta série. Então foi isso aí mesmo, é esse sentimento de mudança total. A gente que morava na zona rural, eu me fazia deslocamentos diariamente, né? Era muito complicado, porque era em uma época que o transporte escolar não é como está hoje, que até dentro da própria cidade tem o transporte. Na minha época, no meu tempo, não tinha transporte do jeito que tem hoje. Então a gente ia de carona, eu e o Frei Alan, que hoje é Frei Alan, né? Alan, meu amigo do coração, a gente que era a parceria de pegar a estrada todos os dias. A gente ia e vinha todos os dias. A gente tinha que sair mais cedo da escola, porque a gente precisava pegar um ônibus, que era o que dava uma carona pra gente, para chegar até próximo da nossa casa. A Alan fazia uma caminhada e eu fazia outra, cada um pro seu lado. E a gente ia sozinho, assim. Então as dificuldades que a gente traz também fez a gente se fortalecer muito. Então quando a gente chega na escola, quando eu vim para a cidade, eu tive esse impacto de mudar completamente a rotina, né? E assim, o aluno de zona rural, ele tem dificuldade sim, e ele precisa ter um olhar específico, porque a gente sai muito cedo de casa, a gente chega muito tarde em casa, né? Então, horário assim, das refeições. Isso, bem naquele horário ali. Tinha dia de acordar 3 da manhã, gente. Então, assim, hoje em dia meus filhos não precisam passar por isso, graças a Deus, né? A gente tem outra
outro momento da vida. Mas essas dificuldades me faziam cada vez mais querer aprender, me faziam cada dia mais querer alcançar conhecimento cada vez mais. E sim, eu tinha dificuldade em matemática. Eu nunca fui boa aluna em matemática, gente, porque eu não compreendia o processo. E aí, a Pro Carminha, o professor Jorge sempre estava ali falando pra gente, né? Leide, se acalma. Se acalma, você vai. E eu ficava angustiada, viu? Eu não sei, eu não vou aprender, eu nunca vou. Mas aí vem aquela parte, né? Do humano, a parte humana do professor. De dizer, não, você vai conseguir. Não conseguiu por esse caminho, vamos por outro. Então, assim, tentar todas as alternativas pra gente conseguir alcançar e adquirir o conhecimento. Né? E assim, não tenho maturidade não. Gleise? Então, algo que marcou muito minha história aqui pelo Vicenzo foi participar do Grêmio Estudantil. Eu fui líder do Grêmio Estudantil. Vi a importância de trabalhar em grupo, né? Porque hoje é muito difícil isso. A união, a importância de estarmos unidos. Participei também como a Maíra falou, da rádio EVG, que era muito esperado, era muito ansioso chegar o momento do intervalo e ter todo aquele, né, o recadinho da galera, tudo mais. Todas as informações eram passadas na rádio. Eu e Max não é dessa época não, gente. Teve também algo importante, a gente sempre buscava melhoria pelo colégio, a gente montou uma horta, vendia os produtos dessa horta em prol a aplicar na própria escola, a melhorar as coisas do Grêmio, as coisas da rádio, então isso marcou muito minha história. E o cuidado que os professores também tinham com a gente, né? Que é muito importante isso. Se tratando de Grêmio, a minha turma que fundou o Grêmio, gente. Na escola, a escola estava com o Grêmio desativado. E eu e a Alan e outros colegas, Max, a gente ficava angustiado, né? Porque a gente queria falar, ter o contato direto. E aí a gente pegou um dia e veio fazer uma reunião aqui. E botou todo mundo numa sala. Não, a gente precisa do Grêmio. Aí eu fui a secretária da comissão do Grêmio pra gente fazer a eleição do Grêmio Estudantil. Aí eu lembro da Pro Sidneia, né, que hoje é professora também. Verdade. E ela também fez parte do Grêmio. Então assim, a gente deixou um legado, a gente deixou a nossa marca aqui. A turma de 2006 deixou uma marca na escola. Porque a gente foi os protótipos, né? Das próximas turmas que vieram, a gente fez o Grêmio, refundamos o Grêmio porque estava inativo e tal. Então, assim, a importância da gente ter essa consciência que a gente precisa ter representatividade. Verdade. Que a gente é necessário que o aluno ele se movimente, né? O não movimento. se acomode, né? Isso, que a gente precisa que nosso aluno seja também protagonista. Que não é só o professor que vai trazer tudo pronto e mastigado pra gente, mas que a gente também precisa correr atrás. Verdade. E o Grêmio é a expressão das nossas representatividades. Né, Sara? E aí, Sara? Bem, eu estudei aqui antigamente era quinta série, então da quinta à oitava série. Eu acho que seria até maldade eu citar um momento marcante, porque teve vários. Como eu falei, eu vim do ensino infantil, do Fundamental 1, com aquela ideia de o professor entra na sala em 40 minutos, você não vai ter essa ligação que você tem aqui, escreveu, acabou. E quando eu descobri que era totalmente diferente, eu acho que eu fui diferente de todo mundo aqui, que o meu problema era português. Eu sou do contra. E a Eliane foi a minha primeira professora de português aqui. E ela me apresentou a língua portuguesa de uma forma tão leve, tão atrativa, que ela não introduzia o assunto na gente, introduzia a gente no assunto. Com projetos que eu via saindo muito, muito além do horário escolar, da sala de aula. Projetos que me fez sentir vontade de ensinar. E além das quatro paredes. Muito além. Quantas e quantas vezes eu saí da casa dela às 7, 8 horas da noite preparando coisas desse projeto, que a escola terminou 5h15. Não deu para terminar aqui? Bora para lá. Não era só eu para dizer assim, não, exclusividade sua. Não. Era todo mundo que queria. Você queria, você tinha aquele passaporte. Então, quando eu falo de Vicenzo, eu falo com muito amor, com muito carinho. Foi aquele acolhimento. Eu sou grata por ter passado por aqui. Em sala, eu sempre falo que tem educadores que vão se eternizar em que eles educam. E aqui teve muitos. Eu posso citar Eliane, Itamar, com seminários que assim mostrava a arte para você de uma forma que é muito além do que a gente vinha conhecendo. Então, ele te introduzia
no assunto. Então a Vicenzo tem muito disso, muito de acolho. Ele não só vai ensinar você as matérias, mas ela ensina você como um cidadão consciente. Passava valores, eu tenho ideais morais, valores que eu adquiri e conheci aqui, que eu levo para a vida. Então eu sou muito grata por ter sido daqui e eu sempre que tenho oportunidade falo. Eu já passei por outras escolas, mas aqui sempre me marcou. Muitos professores que eu levo atualmente, sempre que vejo, converso, não são aqueles professores que ensinou ali e passa na rua, oi, oi. Não, são aquelas pessoas que, mesmo sendo pessoas totalmente diferentes, estavam no intuito de ver o sucesso dos seus alunos. Então, eles torciam por você. E eu creio que quem está atualmente aqui também pode vivenciar isso e vivencia. Porque, de certa forma, o corpo docente não mudou muito. E os que vieram, eu creio que foi para somar. Então, eu sou muito grata, sempre. Acho que todos nós somos muito gratos, né, pela formação que tivemos aqui, pela formação cultural, pela formação ética. Exatamente. Né? Aqui a Escola Vicêncio Gasbar, ela tem essa parte de cultura muito forte e que não pode perder de jeito nenhum essa parte de cultura pulsante. Os nossos alunos, nós produzimos muitas coisas quando passamos por aqui, mas quem está aqui também tem que produzir muita coisa porque é pulsante. A cultura é algo nosso, é algo que está em todos nós. A gente fala assim muitas vezes, mas a cultura é isso. Não, gente, é nosso, tá aqui, tá pulsando. É um que escreve, é um que desenha, é um que dança, é um que atua, é aquele quietinho que não, você diz não é tímido. Não, mas ali estão potenciais, cada vez mais, né? E a gente tem que prestar atenção. E assim, eu sou muito grata a Vicêncio Gasbar por tudo, grata por participar por ter uma oportunidade dessa de falar do Vicêncio Gasbar, né? De propagar e dizer assim, eu fui estudante de lá, hoje eu sou esta pessoa, eu fui moldada muito, tenho muitos valores, fui moldada pela escola, pela minha passagem por ali, né? Isso me empolga quando a Helene faz o convite, vamos lá, falar para os outros aquilo que a gente passou, aquelas memórias as mais afetivas, né? Então, assim, é muito importante esses momentos. Mas, como nem tudo são flores, nós passamos por dificuldades. Concorda com os estudantes da escola que fomos. Então, qual foi, assim, a maior dificuldade? Vocês falaram durante a fala de vocês algumas. Mas uma, assim, que vocês lembram, assim, né? Essa daqui foi a minha maior dificuldade. Vamos começar por cá agora. Sarinha, qual foi a tua maior dificuldade aqui? Eu acho que em relação ao ensino, eu não tive muita dificuldade, porque a minha maior dificuldade era português. Então, na minha chegada, ele já me proporcionou esse caminho. Mas, em relação à escola, eu via que naquela época, a gente tinha muitos anseios, a gente desejávamos muito, assim, em questão estrutural. Coisas que hoje eu vejo que a escola adquiriu. No meu último ano, a quadra foi inaugurada. Inclusive, eu fui oradora na inauguração. Não tinha quadra. E eu peguei um portfólio de 2011 que tinha uma redação minha sobre o que você deseja para Vicenzo. E lá tinha esses desejos. Sala para professores, mais salas de aula, porque a gente via que não suportava a quantidade de alunos. Então, quadras de esportes. Então, eram dificuldades que a gente tinha aquele desejo, queria fazer algo, mas não estava em nossas mãos. São dificuldades, além das dificuldades que o ensino em geral no país passa, que é a falta de verba, a desvalorização dos profissionais. Mas, de certa forma, com amor, carinho, motivação, a gente conseguia passar por cima disso e contornar. Mas, em relação à dificuldade maior, era essa questão de estrutura mesmo. Mas, graças a Deus... Né? Lazy. Então, como a Sara disse, né? A maior dificuldade era em relação à infraestrutura da escola. Não tinha quadra, não tinha uma biblioteca legal, não tinha sala de informática. E, né, mesmo assim, os professores buscavam algo, tipo assim, trazer o conhecimento pra gente, mesmo com falta desses materiais. Acho que é muito, essa parte estrutural vai ser comum, né? Ansiava muito, principalmente quem gosta do esporte, a quadra, um sonho, né? Então às vezes eu venho jogar aqui, eu falo, por que na minha época eu não tinha? Mas que bom que outros estão colhendo, né, esses frutos. E as minhas dificuldades de adaptação, mas que foram sanadas de acordo com os profissionais que ajudaram e também o vínculo com os colegas. Isso é muito importante, né? Esse vínculo, essa amizade.
Eu criei amizades aqui que me ajudaram a sanar os problemas. Pessoas que também tinham a mesma dificuldade. Eu lembro de um colega chamado Danilo, e nós dividimos o lanche, nós íamos da zona rural, então os dois tímidos ali, e na hora do recreio ficavam um pra cá, um pra lá de início, né? Então nós ficávamos lá em cima, próximo ao muro, ali sentadinho, comendo a nossa bolacha creme crack, suco, e a gente quietinho ali e tal. E aí depois a gente foi enturmando, criamos grandes vínculos, Thiago, Maxwell, Lucas. Então a gente virou um vínculo assim que tudo ficou prazeroso. Então quando você cria essas amizades, até o ânimo para você estudar fica maior. Você fica ansioso para estar com aqueles colegas, para estar com aqueles professores. E quando você domina o conteúdo, você fica ansioso para fazer aquele conteúdo. Você fala, eu domino isso aqui. Então quando eu peguei mesmo a base da matemática, falando, tranquilo. Então, o meu desafio era responder mais rápido. Então, eu brincava com os colegas, vamos ver quem termina mais rápido. Então, brincava. Então, o que era difícil se tornou fácil. Então, tudo depende dessa superação. Então, os desafios eram esses. No meu caso, a minha maior dificuldade era a questão da biblioteca. Porque a gente não tinha biblioteca. Eu amava livros. Que meu despertar por livros aconteceu no Castelo. Eu participei de uma competição e eu ganhei essa competição. Eu lembro que eu li 8 livros na semana. E quando eu cheguei aqui, a gente não tinha uma biblioteca estruturada. E então eu fiquei com muita dificuldade. Mas mesmo assim, as professoras conseguiam livros, eu pegava emprestado, levava para casa. E também a questão da quadra, a gente não tinha quadra. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma seleção para jogar no Luzia Silva. E a gente ficava treinando ali, e a gente não tinha tênis, então era muito difícil. Era chão, né? Bem chão, pisado. E a gente caía, mas fico feliz que hoje tem uma quadra. Fico feliz. Então, essa foi a maior dificuldade, as 2 maiores dificuldades. Eu acredito que com os anos que cada um passaram, né? É sequência, então, o que a gente tem para falar em questão, a infraestrutura, né, do colégio vai ser parecido. E a questão da quadra era um anseio de todo mundo. Eu lembro das competições, jogando bola e escorregando, caindo, não tinha. A questão da biblioteca também. Mas assim, tinha alguns livros que a gente podia usar e isso era uma dificuldade superada, dificuldade para a época, porque a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje para fazer trabalhos de escola. Eu lembro das pesquisas nas lan house, né? Quando eu tinha uma amiga que tinha celular, eu não tinha, Bel, que é ex-aluna, não tá aqui. A gente colocava 50 centavos, tirava foto das pesquisas rápido para depois fazer os trabalhos, porque não dava tempo, né? Tá escrevendo tudo. E muitas vezes vínhamos no período da noite, porque nossas mães estudavam aqui, fazer nossos trabalhos na sala dos professores. Então a gente pegava os livros e iam pesquisando o que dava, fazia os cartazes, as coisas aqui no colégio mesmo. Então dificuldades pra gente naquela época, que hoje a tecnologia já ajuda os alunos a sanar isso, né? Já tem uma oportunidade de estar procurando fazer esses trabalhos de forma que para nossa época não era possível, né? Então assim, hoje... salas, né, que não tinha na época. Eu lembro da escala pra gente assistir filme, né? Tinha sala, né, pra fazer os trabalhos, pra usar a biblioteca, pra fazer apresentações. Então a gente tinha essa dificuldade, né, na estrutura do colégio, em estar utilizando espaços, né, pra realizar projetos, né? Enfeitava ali a área, né? Então assim, fazia na forma do possível, né? Mas como os professores sempre foram empenhados, né, dedicados, traziam formas da gente realizar as coisas, não mirando a dificuldade, mas resolvendo, né? Não era empecilho, Não era empecilho, não era obstáculo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 4, né? Então eu já cheguei já pegando uma época boa. Minha maior dificuldade, a estrutura, assim, principalmente a questão de biblioteca, tecnologia, isso aí acho que é comum, mas a minha dificuldade pessoal é que eu sempre fui muito conversador. E aí Carminha, meu amigo, se via da sala para a cozinha comigo. Porque eu conversava demais e isso me atrapalhava muito, principalmente em matérias que eu tinha dificuldade. Eu já tinha uma facilidade maior com história, português, que aí Gilene me ensinava, Gal, mas com matemática eu tinha muita dificuldade, mas o instinto para conversar, eu conversava mais na sala e aí sempre nas reuniões de pais. Eu lembro que uma vez Carminha fez uma reunião de pais e alunos. Velho, foi o terror. Colocou pai e aluno lado a lado e minha mãe era sempre minha mãe quem vinha. E Carminha olhou pra minha mãe e falou, aí pegou a ficha, Antoniel, eu não sei o que eu digo pra esse menino mais. Porque esse menino parece que engoliu um rádio AM e foi falando.
E assim foi a minha maior dificuldade em superar para mim conseguir aprender o conteúdo. Era segurar um pouco a língua, prestar mais atenção. Eu tenho um certo déficit de atenção também. Então qualquer coisa que me distrai eu já me perco todo. E eu tinha muito disso. Se um colega chamasse e falasse isso aqui, o que Carminha tinha falado do início da aula até onde eu parei, acabou. Então minha dificuldade maior foi essa, e principalmente em matérias exatas. Acredito que seja talvez o mal dos radialistas, né? Quem vai para comunicação não é bom de exato. Não tem jeito. Eu me identifiquei com um pouco da fala de cada um de vocês, né? Na minha época não tinha quadra, né? E era o anseio maior da minha turma, a quadra. E tanto para quem gostava do esporte, tanto para quem se identificava com a arte. A questão dos ensaios, de danças. Eu me lembro que o Vicenzo sempre teve isso, né? De colocar o aluno como protagonista, de nos dar a oportunidade também de criar, de trazer ideias e tudo. Eu me lembro que nós tínhamos ideias para ensaiar peças teatrais, danças e tudo. E às vezes as salas de aulas todas ocupadas, também um espaço limitado, e nós íamos ensaiar ali no chão de terra mesmo, colocávamos um sonzinho e enfrentávamos aquilo. Tínhamos um anseio muito grande de ter essa quadra. E, além do mais, a questão da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia era um desafio muito grande para as pesquisas, para estudar. Então, nós tínhamos isso. Eu me lembro que tinha alguns computadores ali, alguns funcionavam, outros não. Os que funcionavam, era uma internet terrível. Então, eu passei por esse momento e eu me sinto feliz de ver hoje que a escola tem uma estrutura muito melhor e proporciona talvez um ambiente mais fácil para que o aluno possa buscar o conhecimento. Perfeito, perfeito. A gente percebe que nossas dificuldades são parceiras, né? Quando eu estudei aqui, não tinha nem computador, ainda era mimeógrafo, gente, a atividade é cheiro séria. de álcool. É aquele cheiro de álcool, né? E a gente que ficava na sala sacudindo a atividade. E aí teve uma competição de quadrilha, eu lembro disso, assim, foi uma memória que me marcou muito, foi uma competição de quadrilha e a gente ensaiava exaustivamente, porque a gente queria ganhar a quadrilha. Sabe qual era o prêmio da quadrilha? Um computador. Pra escola. Pra escola. E a gente ensaiou exaustivamente. E aí a gente foi pra praça, né, competir com as escolas do município, era um negócio assim... Né? E tem as rivalidades, a gente tem outras rivalidades. Nível Bavi, né? Isso, nesse nível aí. E era aquela competição, e eu lembro que a gente não tinha condição de fazer roupa de quadrilha, a gente não tinha como comprar sapato na época. E aí a professora costurou roupa de saca, tu lembra disso, Max? Roupa de saca, saca de estopa, saca de batata. E a gente dançou de saca de batata e a havaiana amarrada de elástico. Mas assim, a gente se esforçou muito e a gente ganhou o primeiro computador da Escola Vicenzo Gasbarri. Então assim, foi um momento, nossa, quando a gente ganha aquele computador, meu amigo. Foi festa nessa escola, assim, né? Então assim, a gente conseguiu ganhar o primeiro computador. Os livros, eu li todos os livros que tinha por aqui, que eu conseguia. Tinha uma tal de uma coleção Literatura em Minha Casa, que tinha uma coleção enorme, assim, de livrinhos pequenininhos. Eu li aqueles livros todos, porque a leitura e a literatura sempre me empolgou muito. E sempre me tirou um pouco da realidade difícil em que a gente passava. Então a gente percebe que as memórias afetivas, as nossas dificuldades, sempre a gente conseguiu sanar de alguma forma, focando na resolução e não apenas na dificuldade, né? E assim... Tá muito gostoso o nosso papo, mas a gente sabe que tem tempo, a gente vai para um próximo bloco, tá? Mas antes do próximo bloco, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para os nossos alunos, rapidamente, assim. O que é que vocês falariam para os nossos estudantes, para os nossos filhos que vão passar por aqui? Sarinha? Nunca foi fácil e nunca será, mas eu queria deixar para eles a ideia de que hoje, eles têm o privilégio, a escola é um privilégio, é o único local onde você vem só aprender, só adquirir. Então, a sociedade ela tem moldado padrões que são fabricados pelas mídias digitais, que é fácil vencer com facilidade.
Mas vencer por esforço é muito mais duradouro. E é você olhar lá atrás, quando você estiver lá na frente e pensar, o mérito foi meu. Então, é muito melhor você focar no que você pode aprender do que focar no que você não sabe. Então, foca em você, no que você quer, como você quer que o seu eu do futuro seja. Quer algo raso ou quer algo duradouro? Eu acho que é essa a ideia que eu quero passar. Talvez daqui a uns anos eles nem se lembrem mais disso. Mas as memórias, esse projeto em si, ele tem o intuito de trazer aquilo que ficou adormecido e eternizar, porque a memória ela nos eterniza. Então, é isso que eu quero deixar para eles. Então, a mensagem que eu deixo para todos é que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, porque é isso que nos mantém acesa a chama de vencer. A mensagem que eu deixo para os estudantes, né, é dedicação. É preciso esforço, dedicação. Não é parar diante das barreiras. Se você tem uma limitação em algum conteúdo, alguma coisa, você não pode parar por ali. Pelo contrário, você precisa se dedicar mais naquilo para sobressair, né? Toda dificuldade é possível de ser vencida com esforço e dedicação. Então, se existe um conselho que eu dou para todos, é se esforcem, se dediquem e aproveite a caminhada, porque tudo vai passar, né? Nós falamos sempre, se pudéssemos voltar, faria melhor. Se eu pudesse voltar, eu me dedicaria mais. Se eu pudesse voltar, eu me esforçaria um pouquinho mais. Então, minha mensagem para todos é: se esforcem, se dediquem e aproveite a caminhada, né? A minha mensagem é: acredite na escola de vocês. Acredite no potencial que a escola tem. Acredite nos professores que aqui trabalham. Acredite nos profissionais que estão lá fazendo a merenda, fazendo o lanche de vocês. Acredite nos secretários. Acredite também nos colegas que querem ver vocês um dia brilhando no futuro. Então, acredite na escola. E a minha mensagem é que se mantenham firmes, né? Na certeza de que o estudo e a escola é o que abre portas para o inacreditável, né? Através dos estudos a gente pode alcançar muitas coisas. Então, assim, busquem metas, criam metas e corram atrás daquilo que vocês almejam para suas vidas. E sim, tudo pode ser possível aquele que crê. Então, creiam nos sonhos de vocês, buscam com fé, não se desanimem, independente de status sociais, de onde moram, né? de raízes, de onde veio. Não se prendam que vocês são incapazes por dificuldades que enfrentam, mas criem nisso forças para ir além. Isso é a minha mensagem que eu deixo. Acredite, principalmente em vocês, que vocês podem e vocês são capazes. A minha mensagem é: mantenham viva a história do Vicêncio. O Vicêncio é uma escola de história, principalmente aqui para o bairro São Jorge, e principalmente sejam protagonistas dessa história. Nós que estamos aqui, o tempo que passamos aqui, demos a nossa contribuição de protagonismo para a história da escola. Participamos de diversas ações representando o Vicêncio. Por exemplo, eu já participei de conselho do Fundeb, conselho de educação. Então, assim, tudo isso lhe marca, lhe dá deixa marcado em sua história. Então, seja protagonista dessa história, não deixe a história morrer, defenda o Vicêncio, porque é uma escola que tem uma importância emocional e, claro, uma importância para a sociedade, para Jaguaquara. Então, mantenham viva essa história. A minha mensagem para os alunos da EVG é: acreditem que é possível conquistar o que vocês quiserem. Vocês podem ser o que vocês quiserem e chegar onde vocês quiserem. Só depende de vocês. Porque o professor, ele dá o primeiro passo, né? Para levar até você, para proporcionar conhecimento. E o segundo passo você precisa dar, de encontro às informações, de encontro aos desafios. E é isso que vai fazer você chegar onde você deseja. Então, é possível. Minha palavra é essa: é possível. Depois de tantas palavras maravilhosas, de tantas colocações importantíssimas, né? A gente se despede dos nossos ex-alunos nesse momento, agradecendo cada um aqui pela contribuição nesse dia de hoje e agradecendo pelas contribuições deixadas, as marcas deixadas na história da Escola Vicêncio Gasbarri. A gente passou por aqui, deixou o nosso legado, digamos assim,
e que onde a gente for, a gente brilhe, a gente floresça sempre, né? E que a gente carregue sempre no coração a Escola Vicente Gasbarri. E esse é meu muito obrigado, em nome da ProLN, de toda a direção da Escola Vicente Gasbarri nesse momento. E a gente daqui a pouco tem um outro bloco com o pessoal, os ex-funcionários, ex-professores que passaram por aqui também e marcaram também a nossa história. Meu muito obrigado, gratidão e até a próxima. Até mais.